Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de prática de vocabulário. Eu trouxe aqui algumas palavras para que vocês possam praticar o hiragana que a gente aprendeu. Eu trouxe algumas palavras de katakana também, mas a maioria das palavras vai ser de hiragana. Vocês vão ver que na língua japonesa vai ter muito mais hiragana e kanji do que katakana, mas não significa que vocês não têm que aprender o katakana, ok? É muito importante aprender o katakana também. Se vocês deixarem para lá o katakana, vai ficar difícil para vocês. Mas nós vamos ver aqui algumas palavras dos dois alfabetos. Começando aqui por alguns vocabulários de países que eu trouxe para vocês. Nós temos, assim, alguns países que a gente vai usar mais uma palavra com katakana e outros países que a gente usa mais palavra com kanji, e hiragana. Mas, de fato, os países todos, eles têm uma versão de nome em kanji, mas muitas vezes é usado o katakana. Vocês vão entender conforme eu for mostrando aqui. Primeiro país que nós temos aqui é o Nihon. Nihon. Nihon, como muitos de vocês devem conhecer, devem saber, é o Japão. Nós temos dois kanjis formando essa palavra. Esse primeiro kanji é o kanji de sol, ele tem ideia de sol, e esse outro kanji ele tem ideia de origem. Então, o Japão é a origem do sol. O Japão é conhecido como o país do sol nascente, porque é o primeiro lugar que o sol nasce, assim, na ordem dos países, assim, é o lugar onde o sol desponta primeiro. Então, nós temos aqui a palavra Nihon, para Japão, ok? Escrito com kanji. Vocês não vão ver isso sendo escrito em hiragana, porque, perdão, vocês não vão ver isso escrito em katakana, porque é uma palavra que é plenamente japonesa. Depois a gente tem Chugoku. Chugoku. Chugoku é a China. Chugoku é a China. Vocês vão ter essa palavra com o kanji de meio, que é esse kanji primeiro, depois tem o kanji de país. A China seria o país do meio, talvez por ela ficar bem assim no continente. Eu não sei por que foram escolhidos esses kanjis para dizer China, mas é assim que se escreve. E aí vocês vão escrever Chugoku com uma contração aqui no chu. Nós temos aqui o U de prolongamento, então é chu. O go, aqui nós temos o ko com tentem, goku, chugoku, China. Depois a gente tem Kankoku. Kankoku. Kankoku é a Coreia do Sul, é a terra do K-pop. A terra do K-pop, Kankoku. Kankoku. Esse primeiro kanji aqui, ele é usado muito para várias coisas que tenham ideia de coisa coreana. E esse aqui é o de país também, é o país da Península Coreana, Kankoku. Depois a gente tem um em katakana, que é Brasil, o Brasil. Olha só, a palavra Brasil, ela não é escrita em kanji normalmente, até tem um kanji, uma palavra em kanji que é usada para Brasil, mas ela não é usada normalmente. Quando você fala, eu vim do Brasil, vou viajar para o Brasil, voltei do Brasil, você vai usar a palavra Buradiru em katakana com dois tentens, né? Tem o fu que vira bu, tem o shi que vira di, Buradiru. Depois a gente tem a América que é os Estados Unidos. É engraçado que eu já vi algumas pessoas que encrencam com essa palavra América, porque fala assim, mas América, Brasil também está na América, essas coisas todas assim, né? Os Estados Unidos não é América, mas é uma forma que os japoneses falam Estados Unidos da América, eles puxam essa parte América, América.
América, Estados Unidos da América. Então, a gente aqui tem mania de chamar de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mas os japoneses chamam pela última palavra América. Agora eu quero trazer vocabulário de partes do corpo para vocês verem. Nós temos primeiro atama. Atama. Atama não é cabelo, é cabeça. Atama significa cabeça. Você vai, apesar de ter um kanji único, são 3 sons, né? São 3 partes que você vai ler ele. Atama, atama. Depois nós temos um kanji que é simples e com leitura simples também. Me significa olho, olho. Me. Depois a gente vai ter, depois do olho, a gente vai ter hana. Hana é uma das coisas que as pessoas podem lembrar como flor. Até flor tem a palavra flor seguinte, se você usar outro kanji, você também lê hana, mas com esse kanji aqui é nariz. Nariz, né? Nariz. Hana, hana. Então a gente viu atama, me, hana e mimi. Mimi é a orelha, orelha, mimi, mimi. Vocês que estão vendo essa aula, não precisam ter pressa de sair escrevendo, vocês têm como pausar, como ver, mas a única coisa que eu peço é que vocês não deixem de seguir a ordem de traço, tá? Da letra. É muito importante que vocês escrevam a ordem de traço da letra. E eu recomendaria agora vocês nesse estágio não se preocupar em escrever o kanji agora. Vocês podem se preocupar em escrever o hiragana e o katakana, tá? Principalmente porque os kanjis, eles também têm a ordem de traço deles, que é importante. Se vocês ficarem escrevendo o kanji de qualquer jeito, talvez vocês acabem pegando um vício de escrita de uma forma que não vai ser vantajosa para vocês, tá? Então, cuidado com isso para vocês não acabarem pegando vício de escrita, tá bom? Escreve só o hiragana e o katakana, que é o que vocês já sabem a ordem, tá bom? Continuando, a gente tem kuti, kuti. O que vocês acham que é kuti? Esse quadrado aí. Kuti é boca. Tem muita gente que fala que tem muitos kanjis que eles são exatamente desenhos, eles são pictográficos, só que os kanjis acabam sendo um pouquinho mais quadrados, né? Então é como se fosse uma boca aberta. Vamos ver o vocabulário de cores. Algumas cores para vocês. Agora nós temos shiroi. Shiroi é branco, branco. Nós temos a palavra shiroi para branco, a cor branca. Depois nós temos kuroi, kuroi. A palavra kuroi significa preto, preto. Kuroi. Esse kanji de kuroi, as pessoas falaram para mim que parece um bonequinho pulando em cima do fogo e ficando todo sujo de fuligem, aí por isso que ele fica todo preto, fica todo kuroi, né? Kuroi. Depois a gente tem akai, akai. Akai é vermelho, vermelho, a cor vermelha. Depois nós temos aoi. Aoi é azul. Quem gosta de anime deve ter lembrado da frase Aoi, aoi, ano sora, que é uma música de Naruto, eu acho. Aoi, que é azul, azul. Depois a gente tem Kiroi, 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 que vai ser o amarelo, é a cor amarela. Agora que vocês têm essas palavras, que vocês conhecem essas palavras, eu acredito que a melhor coisa que vocês podem fazer é fazer o seguinte exercício. Primeiro,
peguem o caderno de vocês, que vocês têm, que eu já falei desde a primeira aula, que vocês têm que ter um caderninho, caderno, lápis, borracha. Escrevam as palavras que vocês aprenderam aqui nessa aula, seguindo a ordem de traço, tá? Escrevam as palavras, escrevam o significado dessas palavras e fiquem revendo essas palavras. Depois, eu quero que vocês façam o contrário. Na outra folha do caderno, vocês escrevam as palavras em português, escrevam em português todas as palavras que nós vimos aqui. Nós vimos, começamos vendo, por exemplo, os países. Depois a gente viu partes do corpo, depois a gente viu cores. Então, por exemplo, você escreve Japão, depois escreve China, Coreia do Sul, Brasil, Estados Unidos, depois cabeça, olho. Vai escrevendo essas coisas todas. Você vai escrevendo numa lista. E aí você tem que tentar lembrar como é essas palavras em japonês. Porque assim, você provavelmente, se você aprendeu hiragana e katakana agora comigo aqui, você provavelmente ainda não sabe de cabeça escrever todas as letras. Se você souber, ótimo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer, né? De conseguir lembrar como é que se escreve, né? Depois de ver apenas algumas vezes. Tem gente que lembra mais rápido. Mas, independente de você lembrar ou não, eu quero que você pegue essa lista que você viu, as palavras que você viu, você escreveu elas em português, e você, depois de ter estudado um pouco essas palavras, você tente falá-las. Por exemplo, a primeira é Japão. Aí você tem que olhar escrito Japão e pensa, como é que é Japão? Como é que é Japão? Nihon. Como é que é China? Como é que é China? Chugoku. Tenta lembrar e escrever elas romanizado. Romanizado, ou seja, com as nossas letras. Aí você vai escrever com a nossa letra. Nihon, Chugoku. E aí, depois você vai pegar a sua tabelinha de hiragana, a sua tabelinha de katakana e você vai fazer a passagem do romaji para o hiragana e para o katakana. Esse exercício te ajuda no quê? Esse exercício vai te ajudar a aprender as palavras e vai te ajudar a praticar o hiragana e o katakana. Eu recomendo que vocês façam esse exercício pelo menos umas 3 vezes. Pelo menos umas 3 vezes. Depois de fazer esse exercício 3 vezes, vocês com certeza vão lembrar muito mais dessas palavras, porque vocês já vão ter visto algumas vezes, né? Quando a gente aprende um idioma novo, a gente não está acostumado com nada dele, né? Então, se vocês conseguirem associar a palavra em japonês com alguma coisa que vocês consigam usar para lembrar o significado, pode usar qualquer truque que vocês acharem que é válido, né? Por exemplo, América é fácil, Buradiro é fácil, mas Chugoku, Nihon não é tão intuitivo assim. Então, se essa palavra, por acaso, lembrar você alguma coisa engraçada que você consiga relacionar com o significado, eu recomendo que você faça isso, tudo que facilite você de lembrar. Mas o mínimo que você tem que fazer é seguir essas recomendações de exercício que eu passei, que é você, primeiramente, copiar tudo em japonês, aqui que nós temos aqui, essas palavras, copia tudo no caderno em uma página, coloca os significados, estuda, se você precisar colocar romanizado, coloca também. Estuda, 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 depois você faz numa outra página uma lista com as palavras em português, e aí, usando essa lista, vocês vão tentar lembrar a palavra em japonês, escrever romanizado, não pode colar nessa hora, vocês têm que lembrar o que vocês conseguiram estudar e memorizar, né? Vocês vão escrever romanizado e aí depois, com calma, usando a tabela de vocês vão aí sim passar para hiragana
e katakana, tá? Eu recomendo fazer 3 vezes essa sequência. Se por acaso você fez 2, achou que já tá bom, ou então, ai, você fez 3, mas você tá pensando assim: "Ah, eu queria fazer mais", pode fazer 5 vezes, 6 vezes, o que você achar melhor. Mas lembre-se que na próxima aula a gente ainda vai ver mais coisa em japonês que você pode usar para praticar o hiragana e o katakana. Então, cuidado para não ficar preso muito tempo nessa lista dessas palavras, tá bom? É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido essa aula e na próxima aula a gente vai ver alguns cumprimentos em japonês e também vai ver como se apresentar em japonês. Como é que você diz o seu nome, como é que você se apresenta e como você se porta nessa apresentação. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Eu vejo você então lá e eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.